Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje estarei falando de algumas justificativas que cristãos usam para tentarem resolver o problema que está em 1 Samuel 15, 3. Então fiquem ligados. A passagem de 1 Samuel 15, 3 é bem difícil de lidar, principalmente do lado de quem é cristão. Então farei uma leitura aqui para vocês terem uma ideia do que é que se trata, para quem não sabe, né? E estarei lendo o versículo 1, 2 e o 3 para que vocês entendam o contexto, né? Então o que é que acontece? Começando pelo versículo 1. Então disse Samuel a Saul, ou seja, Samuel era o profeta daquela época, né? Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Saul foi nomeado rei, porque Deus enviou Samuel para cumprir essa missão, no momento que estavam tendo essa conversa, né? Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Os profetas eram os porta-vozes de Deus, né? Eles falavam em nome de Deus. Então as palavras que saíram da boca de Samuel eram as palavras de Deus. Abre aspas, Jesus Cristo. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhes opôs no caminho, quando subia do Egito. Ou seja, os amalequitas, né, covardemente atacaram lá os israelitas enquanto faziam a travessia no deserto, né, quando saíram do Egito. Atacaram eles, beleza. E daí chegamos no versículo 3, que é o versículo complicado, né, que faz os crentes transpirarem em tudo que é lugar. Vai, pois, agora... Samuel falando para o rei Saul, o cara que acabou de ser nomeado rei. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhes perdoes. Deus, Jesus Cristo, falando para não lhes perdoar, para não perdoar os inimigos, e não lhes perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, ou seja, até as crianças que ainda estavam na fase de amamentação, né, recém-nascidas. Desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos, nem os animais ficaram por fora disso daqui, né? A ordem de Deus foi essa foi a ordem do Senhor Todo-Poderoso, Rei de tudo e de todos, né? Todo bondoso e amoroso. Essa foi a ordem dele, para aniquilar todos e tudo aí. Animais também, né? Bom, vou começar aqui com as justificativas que o pessoal usa para tentarem escapar dessa situação difícil, né? Dessa passagem difícil. A primeira justificativa que já ouvi é de que a linguagem que Deus usou é uma linguagem hiperbólica, ou seja, Deus usou de exageros na sua fala, né? É como, por exemplo, cair morto de rir, né? O fulano caiu morto de rir. Literalmente o fulano não caiu e morreu, né? De tanto rir. Mas é uma expressão exagerada que a gente usa, né? Para dar aquele parecer ou para fazer com que o receptor da mensagem entenda que ele riu demais, né? Riu tanto de uma forma tão exagerada. Mas não é que ele realmente morreu. Então, a hipérbole se usa para isso daqui. Então, a justificativa, uma das justificativas que já ouvi é de que Deus usou uma linguagem hiperbólica, né? Ou seja, exagerou. Foi um exagero. Não quis dizer muito bem que era aquilo. Só que se vocês continuarem a leitura, né? Não ficarem somente por aí até o versículo 3, vocês verão que Deus pune Saul por não ter cumprido ao pé da letra a sua ordem. Saul poupou alguns. Entendem? Daí Deus puniu ele. Ora, se fosse só uma linguagem hiperbólica pela parte de Deus, por que ele puniu Saul se foi só uma hipérbole? Para que a necessidade de punir então o cara por não ter cumprido ao pé da letra a ordem de assassinar todos? Então não tem nada a ver com linguagem hiperbólica aí. Me desculpem, mas a exegese que o pessoal faz, né, para tentar justificar essa passagem aqui, não tem nada a ver com hipérbole por parte de Deus. A segunda desculpa que eu já ouvi, ou justificativa, né? Enfim, é de que Deus é soberano.
Deus faz muito bem o que entender com as suas criaturas. Essa justificativa tem falhas, porque eu também poderia fazer o uso da soberania desse Deus para dizer o seguinte, que Deus pode mudar de ideia e salvar quem não acredita nele e pessoas de outras religiões e jogar para o inferno aqueles que sempre acreditaram nele, que aceitaram Jesus Cristo também como seu Salvador. Ah, mas Deus não pode fazer isso porque já prometeu alguma coisa e não pode ir contra a sua promessa, contra o seu caráter. Ué, mas ele não é soberano e faz o que quiser com as suas criaturas. Por que não usar também a soberania de Deus para dizer que ele poderia muito bem fazer isso? Ele faz o que bem entender através da sua soberania, não é? Então, soberania também não é uma justificativa boa para tentarem explicar uma atrocidade dessas, né? Deus matar até crianças de peito, que sequer tinham noção do que estava acontecendo, né? Sequer sabiam que os pais atacaram os israelitas no passado e morreram por conta dos pais, né? Sem saber de nada. Crianças que, entendem? Recém-nascidos. Recém-nascidos. Enfim, Deus ordenou para matarem recém-nascidos, né? O cara se deu o trabalho de criar esses seres para depois serem assassinados ao fio da espada. Enfim, vão entender. E a terceira e última justificativa que eu já ouvi, né, é de que posteriormente os amalequitas atacaram os israelitas pelo rei Saul ter falhado nesta missão de cumprir ao pé da letra a ordem de Deus. E essa justificativa já mata a questão da linguagem ter sido hiperbólica, né? Também mata essa questão. Mas aí acabamos pensando em dois pontos, né? De que se Deus quis que aniquilassem todos para que no futuro estes amalequitas não procurassem vingança em cima dos israelitas, isso quer dizer que ele, um Deus todo-poderoso, criador de tudo, não conseguiu fornecer proteção divina, seja lá de uma outra forma, né? Não conseguiu fornecer proteção para o seu povo escolhido. E segundo, de que ele é um sádico, um doido, um maluco, um psicopata. Por quê? Porque ele é quem dá vida aos seus seres, né? Então ele deu vida aos amalequitas, ele é onisciente, e antes de ter criado tudo já sabia que tais amalequitas atacariam seu povo, né? Mas mesmo assim foi lá e criou os caras, fez tudo acontecer para gerar esse monte de guerra e morte e envolver crianças recém-nascidas, né? Ao mando dele. No final das contas, você percebe que são só quê? Marionetes que esse Deus fica usando assim para brincar, um ataca o outro e por aí vai, né? Então, se os amalequitas atacariam os israelitas no futuro, esse Deus não consegue fornecer proteção para o seu povo, de alguma forma, sem envolver guerra e mortes de crianças recém-nascidas. E por outro lado, também é um Deus psicopata, maluco e sádico, né? Porque já sabia de antemão que criaria um povo que atacaria o céu, e mesmo assim foi, e os criou, de igual modo, para depois ordenar que matassem as suas crianças recém-nascidas. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse daqui, né? Inclusive é um vídeo reflexivo para que vocês pensem um pouco também. Mas foi mais para trazer essa incoerência que há nas justificativas, né? Que o pessoal, os cristãos usam para tentarem sair de fininho em cima dessa passagem que é a 1 de Samuel 15, 3. Então, para fechar com o vídeo, pensem também na contradição que se gera aí. Jesus Cristo, que é o próprio Deus do Antigo Testamento, pelo menos para quem acredita assim, no Novo Testamento disse que devemos orar pelos nossos inimigos e que se alguém te esbofetear num lado da face, ofereça o outro, né? É o mesmo Deus que disse para não perdoar os amalequitas e para matarem até crianças recém-nascidas. Ou seja, Jesus Cristo mandou isso daí. Então, pessoal, a gente se vê numa outra ocasião. Até mais.